Põe para gravar. Ok, Sandra. E aí, assim, dentro do que eu estava dizendo, essa questão de que as sementes do bem, tudo que é de bom, que existe, que pode existir, está dentro da gente, ao mesmo tempo a gente encontra todas essas mesmas sementes no planeta. A Terra tem todas essas possibilidades, né? E somos nós que utilizamos elas para fazer algo bom ou desvirtuamos todas essas possibilidades, usando elas de uma maneira negativa, usando inclusive, como a Meire citou, o poder, que pode ser algo muito positivo, tanto para nós mesmos quanto para aqueles a quem a gente pode exercer, mas a maioria das vezes, utiliza de uma maneira negativa que causa dor, que causa o mal, né? Só que as possibilidades existem todas. Na Terra, no planeta, Deus coalha de possibilidades. Eu penso até que no atual estágio que a gente está, a gente ainda não descobriu todas as possibilidades que existem, mas a gente, ao descobrir uma nova, primeiro a gente testa ela para ver se ela faz um malzinho meio bom, infelizmente, e depois a gente pega e, ai, doeu, então aí a gente pega e reusa ela com uma outra finalidade, faz algo bom, mas estão aí todas as possibilidades, seja no meio, que é o planeta, seja dentro de nós mesmos, elas existem em nós, sementes de tudo. Só que aqui entra uma questão que me chamou bastante atenção. Quando ele fala a respeito do anseio de morrer para ser feliz, é uma enfermidade do espírito. Por que será que ele chama de enfermidade, né? Porque ser feliz é um anseio. Eu acho que de todo mundo, né? E ser feliz não é uma enfermidade, querer ser feliz. É uma busca justa, uma busca do bem. Eu quero ser feliz. Aquilo que me faz feliz provavelmente vai fazer feliz quem está comigo, porque a minha felicidade também depende de quem está comigo. Então, a busca da felicidade é uma busca justa e uma busca do bem, eu acho. Mas, se essa busca envolver fugir das possibilidades, ela se torna uma enfermidade. Porque quando Deus nos coloca nesse mar de possibilidades, Ele está também nos dizendo que nós temos muita capacidade para desenvolver. E como eu já falei, depende da gente querer. Só que se a gente não quer, isso é uma enfermidade. O não querer, a apatia, o tédio, a falta de vontade, falta de empenho, isso transforma numa doença. Porque o espírito que não quer ir adiante, ele não vai retrogradar, porque a própria doutrina espírita nos explica que não existe o retrocesso. Mas ele pode ficar parado por quanto tempo? Existem livros contando histórias dos espíritos, no mundo espiritual, inclusive, que se negam a reencarnar, aprenderam a manipular as leis da reencarnação e fazem de tudo para não voltar para a carne, para não passar por sofrimentos, para fugir daquilo que seria, às vezes, doído, mas iria produzir uma transformação positiva. É igual a história da borboleta. Ela fechada naquele casulo escuro, apertado, onde ela começa a crescer, se desenvolver, e aquilo está apertado, até que chega um momento em que ela explode e sai dali, voando. Se ela se negar a passar pelo aperto do casulo, o que acontece? Ela simplesmente morre, porque aquilo é a melhor possibilidade que existe para ela. Assim como a nossa melhor possibilidade é vestir o manto de carne e passar pelas dores inerentes da vida física. É isso que nos ajuda a transformar para a gente desenvolver as nossas asas, para a gente voar. Então, seria uma enfermidade a gente se negar aquilo que é a maior possibilidade que Deus nos dá. E aí eu acho que, arrematando, é o que vocês disseram mesmo. O mal não está no mundo, o mal não está em Deus, o mal somos nós que criamos transitoriamente, o mal está em nós. Tanto que Jesus, quando ele roga a Deus, ele pede para que a gente
seja liberto do mal e não tirado do mundo. Porque o mal somos nós que criamos e cultivamos e fazemos ele crescer e produzir maus frutos. Eu acho que é isso, gente, que me vem. Jorge? Muito bom, Sandra. Nessa linha mesmo. E enquanto estava lendo, estava refletindo um pouquinho aqui também. E é muito interessante essa leitura, até para a gente refletir um pouco mais. Que deixou claro para nós aí que o mal é obra da criatura. E tem uma razão de ser esse mal que nos atormenta. Mas o mal que atormenta a todos é algo que não pode ser deixado de lado. Exige uma atenção muito especial. Porque muitas vezes ele passa a ser um tormento silencioso que a própria pessoa não percebe. E ele vai se alongando no tempo. E gradativamente a pessoa acaba abreviando a própria vida sem perceber que tinha algo em si que estava contribuindo para esse fim. E essa questão do anseio morrer, existe muitas histórias de pessoas que reencarnou e tenta vários momentos abreviar a vida. Porque é como diz aí, uma enfermidade do espírito mesmo. Então, o pior dos males que existe é aquele que a gente não consegue perceber. E esses males são de toda a ordem, né? Às vezes nós imaginamos assim os males daqueles que são os viciados, os drogados, né? Mas tem muitos males que não são de viciados e drogados que também causam danos irreparáveis na nossa existência, que são principalmente aqueles males que eles vão em confronto com os princípios da moral, que é um ponto muito crítico no nosso processo evolutivo. Porque nós, nas nossas deficiências que temos ainda, muitas, né? Nós resistimos muito em aprimorar essa parte, né? E às vezes passamos a vida inteira nesse processo e não percebemos que estamos nesse conflito interno. E aí entra nessa parte de que a pessoa às vezes acha que o mal está naquele lar, naquele cômodo de um lar, ou naquele ambiente, né? E muitas vezes esse até muda de ambiente, mas o problema não cessa, continua. E é exatamente o que chama atenção, não é o local onde se encontra, mas é a pessoa que está. É como se nós temos um problema que não resolvemos, um desvio, vamos dizer assim, de nossa formação, e que, pela lei da atratividade, nós vamos atraindo aqueles que são afins com aquela situação, que vai nos auxiliando a continuar nesse caminho tortuoso, que acaba nos destruindo. E aí entra a importância de, em dados momentos, a gente se conectar com o nosso plano maior. Nem que seja um momento terrível, que muitas vezes se procura pela dor, de procurar amparo com o nosso Criador. E sempre que nós nos direcionamos a Ele, de alguma forma nós seremos assistidos, receberemos apoio. E muitas vezes, ao nosso lado, o tempo todo, tem tanto encarnados como desencarnados nos auxiliando para nos tentar tirar desses conflitos que estamos existindo. Só que, às vezes, a situação está tão extrema que nós não conseguimos nem perceber que um amigo que está caminhando ao nosso lado, estendendo a mão, eles querem nos ajudar. E, às vezes, nos distanciamos. E, muitas vezes, só vamos perceber isso quando a situação está muito crítica. Quando chega em dado momento, que você acaba chegando até mesmo em agradecer pelo amparo que recebeu. E o interessante é que essa questão do mal, às vezes, ele interfere tanto naqueles que partiram, desencarnaram e deixaram pendências.
ele acaba influindo naqueles que aqui estão e acaba acompanhando. E a partir do momento daqueles que aqui estão, ele acaba procurando se harmonizar com os ensinamentos do nosso Criador, ele consegue, ao mesmo tempo, harmonizar aquela perturbação que aquele que partiu ainda carregava. E, em dado momento, ele pode, após esse trabalho de conexão material e espiritual, de auxiliar o próximo, para a reconstrução de sua vida, a recompreensão do sentido da vida, e se harmonizar principalmente com os ensinamentos que nos são passados, daí acaba se estabelecendo uma harmonia, e aquele que está aqui segue em frente, e o que desencarnou consegue se redirecionar na sua nova fase de vida. É uma reflexão muito interessante, que às vezes, da forma como está no texto, talvez não possa parecer tão claro, né? Mas tem várias nuances que pode se tirar dessa questão. E o importante nosso é que, se nós formos refletirmos bem, né, tudo que está sendo dito aqui, na verdade, está na oração Pai Nosso, que o Rogério também lembrou, né? O Pai Nosso, na verdade, chama atenção para isso, né? Livrai-nos do mal. Amém. Né? Então, mais isso que eu queria acrescentar, Sandra, e vocês também. Ninguém mais? Falou bonito. Obrigado, Sandra Carmen. Mais, Sandra? Está sem áudio. Desculpa, Jorge. O que eu disse é que o que você falou é o orai e vigiai, né? Exatamente. Orai e vigiai, que esse é o caminho. Exatamente. E assim, para quem tiver, porventura, interesse, não sei se conhece, tem um livro da irmã Sidufo, pelo Vanderlei Oliveira, que chama Reforma Íntima Sem Martírio. Não sei se alguém já conhece, se alguém já leu, ele é muito, muito bom. E assim, só dando a linha de raciocínio dele, no livro ele diz para a gente, obviamente que a gente tem que orar, vigiar e combater o mal, mas ele fala para a gente se aplicar muito em fazer o bem, porque se a gente ocupar o nosso tempo, o nosso pensamento, tudo que a gente tem com coisas boas, vai sobrar muito pouco tempo para o mal. Isso a Madre Teresa de Calcutá também fala, né? Quem está fazendo bem, quem ama, não tem tempo para odiar. Então, ele diz assim para a gente que a gente precisa prestar atenção no mal que existe em nós, mas tomar cuidado para que ele não seja o nosso objetivo, que o nosso objetivo seja o bem, que a gente se ocupe com o bem, porque ocupando nosso tempo, nossa mente, nossas mãos com o bem, a gente vai criando um jeito de ser novo. E esse jeito de ser novo, naturalmente, elimina tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é mal e que nos puxa para trás. De uma forma, que é o nome do livro, sem martírio. Porque senão a gente fica se martirizando por tudo aquilo que a gente ainda tem de negativo. E esse martírio não nos ajuda a seguir em frente. Ele muitas vezes nos prende ao passado, nos prende lá atrás. Então, para a gente olhar para frente, qual é o nosso objetivo? E fazer todas as ações possíveis para atingir aquele objetivo, se ocupando com aquilo. O restante, naturalmente, perde espaço. É isso. Exatamente. Muito bom. Quem mais? Ninguém mais? Já falou tudo, já então, falaram tudo. Então tá bom. Então vamos para as vibrações, Rogério? Vamos lá, Jorge. Deixa eu só interromper aqui, só um minuto.